Olá gente, aqui é o Anderson Hernandes da Tax Contabilidade e nesse vídeo eu vou explicar para você 4 tipos de negócio e consequentemente quais são os riscos existentes em cada um desses negócios. No final desse vídeo você vai ter condições de avaliar que tipo de risco você está correndo no mercado, tá bom? Então o primeiro tipo de negócio é o que eu chamo de negócio ilegal. Na verdade, a pessoa nem tem um CNPJ e, consequentemente, por não ter um CNPJ, ela não está declarando corretamente ali os seus rendimentos, porque se ela fosse declarar corretamente, ela teria que pagar cerca de 1/4 do valor que ela recebeu de imposto de renda. E se ela tem um CNPJ, ela tem um CNPJ totalmente irregular, ela tem uma atividade que não está adequada ao que ela executa, ou ela tem um enquadramento tributário que não é aplicado para a atividade dela, por exemplo, ela se beneficia como sendo lucro simples nacional, quando na verdade teria que ser lucro presumido. Então esse tipo de negócio irregular traz para a pessoa jurídica ou para a pessoa física sérios problemas tributários que vão ser, de uma maneira ou de outra, avaliadas pelo fisco. E hoje você corre o risco de ter problemas de autuação em relação a isso. O segundo tipo de negócio é o que eu chamo de negócio hipotético. Na verdade, a pessoa tem um CNPJ, mas esse CNPJ ele não tem uma regularidade. Ele não faz, por exemplo, ali a declaração do seu faturamento de forma correta. Então ele acha, por exemplo, que por ter um CNPJ, emitir alguma coisinha de nota e pode deixar um monte de coisa por fora, que isso não vai dar problema nenhum. Gente, o fisco ele tem utilizado o cruzamento de informações para poder avaliar o que está acontecendo em relação aos valores não declarados. O fisco, por exemplo, cruza hoje a parte de cartão de crédito, o fisco cruza os valores que foram depositados em conta bancária, o fisco cruza valores de financiamento, o fisco cruza as declarações dos seus clientes em relação à sua atividade. Então você precisa tomar cuidado, porque se você tiver uma simulação de negócio, você corre o risco de sofrer autuações que serão a partir de 75% do valor não declarado. Ou seja, se você deixar de declarar 100 mil reais, a sua autuação vai ser 75 mil no mínimo. Não é sobre o valor do débito, e sim sobre o valor não declarado. O terceiro tipo de negócio é o que eu chamo de devedor costumaz. O que é o devedor costumaz? Ele simplesmente declara tudo, só que ele não paga nada. E ele acha que, por fazer isso, e como quase todo mundo na cabeça dele está devendo para o fisco, então não vai ter problema nenhum. Gente, a grande verdade é que tem muitas empresas que estão devendo para o fisco. Isso é muito comum. Só que o fisco hoje ele vive um momento em que ele está buscando recursos por conta dessa crise que nós vivemos. E, consequentemente, as empresas devedoras elas são alvo do fisco. O fisco está processando cada vez mais rápido as declarações. Para você ter uma ideia, aquilo que se levava 5 anos atrás para poder processar uma declaração, por exemplo, eu entregava uma declaração, levava-se 5 anos para o fisco processar essa declaração, quase chegando à decadência. Hoje ele processa em meses. Em alguns casos, ele processa em dias. Por exemplo, hoje, em alguns estados, se você deixar de recolher o seu ICMS, dias depois você já recebe um telefonema da Secretaria da Fazenda do seu estado, te cobrando aquele ICMS que você deixou de recolher. Hoje, o fisco, por exemplo, ele manda as cobranças de uma rapidez maior e, consequentemente, manda para o judiciário mais rapidamente, porque ele pode, assim, conseguir bloquear a sua conta. E é muito comum empresas terem problemas de caixa porque tiveram uma conta penhorada. Então você precisa tomar cuidado com relação a isso, porque nós não temos mais hoje prazos para deixar de pagar o imposto. Além do que, quando você deixa de pagar, você também passa a sofrer um valor bem significativo de acréscimos em cima desse débito. Então o que você tem que fazer nesse caso? Bem, a melhor alternativa é você repensar o seu negócio. Se você está nessa situação, você repensar o seu negócio. Por exemplo, de repente vale a pena você diminuir o tamanho do seu negócio, mas você conseguir pagar os seus impostos, você diminuir um pouco a sua lucratividade, mas você conseguir pagar os seus impostos, ou seja, você ter uma situação regular. Além disso também, esse tipo de empresa não pode sequer distribuir os lucros, porque uma das regras para você distribuir os seus lucros com isenção de IR seria que você tivesse os impostos em dia. Aqui na Tactus, por exemplo, o que nós fazemos? Ao fechar a contabilidade de cada cliente, nós levantamos as certidões dele para ver se realmente ele pode fazer a distribuição de lucros isenta de IR. Se tiver débitos, nós não fazemos a distribuição. E aquele valor que eventualmente ele recebeu vai ser onerado com o pagamento do imposto de renda. Então nós tiramos essa informação para que ele não tenha problema em relação a essa tributação que está incorreta. Então você precisa tomar cuidado com relação a isso.
Por fim, nós temos aquelas empresas que são as empresas legais. São empresas, por exemplo, que tomam cuidado em relação à parte tributária, declara corretamente o seu faturamento, faz o recolhimento dos seus impostos. Agora, será que você tem segurança total em relação a isso? Eu até coloquei aqui, eu chamo isso de baixo risco. Não significa que você não possa ter algum tipo de problema, porque você pode cometer um erro, por exemplo, na emissão de um documento, pode passar por uma fiscalização e você ter algum tipo de atuação, pode ter alguma coisa que você não sabia e de repente você fez sem saber. Só que a grande massa de situação onde você poderia ter problemas, que seriam os casos que eu citei aqui, você não vai passar por isso. Porque você tem uma situação regular, você tem uma empresa que você procura manter a legalidade do seu negócio da melhor maneira possível. E isso te dá tranquilidade. Então, você precisa avaliar que tipo de empresa é a sua, para você avaliar que tipo de risco você tem no mercado hoje. Sem dúvida alguma, nesse momento que nós vivemos hoje, nesse cenário econômico que nós vivemos, econômico e político, onde nós temos hoje cada vez mais um peso maior em cima do empresariado brasileiro, nós temos de nos preocupar com esse assunto. Por quê? Porque quem paga essa conta é você, sou eu, todos nós que somos empresários e estamos ali diante dessa situação do nosso governo atual. Por isso, todo cuidado que nós temos é pouco. A Tactus pode te ajudar nesse sentido. Além do assessoramento que nós prestamos aos nossos clientes, se você que está assistindo esse vídeo é nosso cliente, pode contar com a nossa ajuda nesse sentido. Se você ainda não é nosso cliente, você também pode pedir para nós, e você não vai ter nenhum custo para isso, uma avaliação do seu risco. Você pode simplesmente nos mandar um e-mail e nós vamos mandar um formulário, você não precisa se identificar, você vai preencher esse formulário para nós e nós vamos te dar um feedback em relação ao grau de risco que você tem em relação ao seu negócio. Isso vai te ajudar a nortear as suas ações para esse ano, para que você então seja bem sucedido. Tá bom? Conte conosco, um grande abraço e até a próxima.